A gente está aqui na maior animação, com o Padre Zé Tom, com assuntos pertinentes, mas com, claro, a consciência de que a gente precisa se cuidar, né? A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o quanto o mundo está sofrendo com o Covid-19 e muitas questões passam pela nossa cabeça agora, inclusive a questão da vacinação. A gente está aguardando a chegada dessa vacina com muita esperança, não é verdade? Mas fica uma dúvida. Como é que vai ser? Imunização de crianças e adolescentes não vai ter? Por que não? A gente precisa saber cada vez mais sobre essa doença e hoje eu vou conversar com a médica, pneumopediatra e escritora Ana Paula Celan sobre imunização das crianças e adolescentes. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pelo seu tempo conosco. Obrigada a você pelo convite, Cláudia. Obrigada. Doutora, a gente está assim, ansioso esperando a vacina, mas e as crianças, elas não vão receber a vacina, é isso mesmo? Tá todo mundo ansioso pela vacina, mas é isso mesmo. Inicialmente, o que acontece é que as crianças, na verdade, os jovens abaixo de 18 anos, não foram incluídos no estudo, em nenhum estudo, de nenhuma vacina, né? Porque tem diversos em andamento, vários já foram apresentados à Anvisa, mas em nenhum deles foram incluídos adolescentes abaixo de crianças, né? Pessoas abaixo de 18 anos. E o que acontece é que quanto mais jovem for, menor a chance de desenvolver as formas graves. Quando a gente vê crianças que estão com Covid-19, elas têm a forma mais pouco sintomática que tem. Então, normalmente elas manifestam apenas uma febre, ou coriza, ou uma dor de garganta leve. Elas não chegam a desenvolver os sintomas graves de insuficiência respiratória, falta de ar, tosse persistente igual aos adultos. Elas têm uma forma mais leve. E muitas delas, elas são inclusive assintomáticas. Diversas crianças testam positivo porque o pai e a mãe estão positivos e mesmo assim elas não têm nenhum sintoma da doença. Então, por esse motivo, elas não foram incluídas no estudo. Portanto, nesse momento, e acredito que nem nesses próximos 1 a 2 anos, elas não vão ser incluídas no calendário vacinal. E o outro fator é que vacinando as pessoas de risco, idosos, indígenas, profissionais de saúde, depois sucessivamente outros grupos, também vai formar uma barreira de proteção para as crianças, de certa forma, né? Isso tem alguma coisa a ver com prevenção em relação a futuras ocorrências por conta dessa vacina? Até pela experiência que a gente tem com outras vacinas que a longo prazo tiveram lá os seus prejuízos? Então, tivemos outras vacinas, por exemplo, a influenza. Quando teve a epidemia de influenza, foi muito diferente em relação às crianças, né? Com o Covid. E no influenza, víamos crianças evoluindo de forma muito grave. E essa vacina foi muito importante. A vacina chegou e nos estudos foram incluídas crianças pequenas, bebês, a partir de 6 meses elas foram incluídas, porque elas desenvolviam formas graves. Já com o Covid, não. Isso pode acontecer porque talvez elas tenham uma imunidade cruzada, por já terem tido outros tipos de coronavírus, ou esse vírus ter uma forma menos agressiva em pessoas mais jovens. Por isso, nesse momento, elas não vão ser incluídas. Mas elas vão acabar tendo imunidade, como eu te falei, por conta da proteção de todo mundo estar sendo vacinado, ou elas terem entrado em contato com o vírus e já adquirirem imunidade sem ter adquirido uma forma grave da doença, tendo poucos sintomas apenas, né, nesse momento. Bom, de toda forma, a gente conhece muito pouco sobre Covid-19, né? No começo da pandemia, a gente acreditava que o grupo de risco eram apenas os idosos, né? E depois a gente foi vendo que não, que pessoas mais jovens também tinham a doença de forma mais grave, pessoas obesas, pessoas com doenças pré-existentes, né? Um diabetes, problemas de circulação, enfim. Hoje, a gente já sabe que alguns jovens também, mesmo sem outras comorbidades, tiveram a doença da forma mais grave. Eu queria saber se na sua experiência clínica teve alguma criança, apesar delas não terem entrado no estudo da vacinação, que é uma outra coisa completamente diferente, teve alguma criança que adquiriu Covid-19 numa forma mais grave?
Tiveram poucos casos, não tive nenhum paciente, graças a Deus, mas tiveram alguns casos relatados na Europa, nos Estados Unidos e inclusive aqui no Brasil, que essas crianças manifestaram os sintomas da doença e depois elas desenvolveram uma síndrome da resposta multissistêmica grave. É uma inflamação que fica semelhante à doença de Kawasaki, é uma resposta exacerbada do organismo, inflamatória, e ela tem sintomas como febre persistente, conjuntivite, manchas no corpo, e isso daí pode acometer outros órgãos. Tiveram alguns casos, foram poucos, de óbitos mesmo em crianças, a gente teve muito poucos relatados no mundo todo. Tiveram, mas foram poucos. Então, dessa forma, a gente vê que a letalidade não é significativa em relação a outras doenças. Como eu te falei, continuando com o exemplo da influenza, quando tivemos epidemia de influenza, morreram muitas crianças. Com o Covid, graças a Deus, isso não tem acontecido. Claro que o cuidado continua sendo o mesmo, a prevenção continua sendo o mesmo, tentar ensinar as crianças lavagem de mãos, uso de máscaras na idade adequada, tomar cuidado ao tossir, espirrar, evitar compartilhar brinquedos. As escolas também já estão se preparando com novos protocolos de segurança e tudo mais. Apesar de casos graves e terem sido poucos e raros, a prevenção e o cuidado continuam sendo o mesmo. Ok, só para a gente terminar, qual é o conselho que você dá para os pais em relação à escola? A gente ainda está com a questão da escola online, agora nesse momento as crianças de férias, mas a gente sabe que uma hora volta. Qual é o conselho? Manda o filho para a escola, não manda, espera? Olha, Cláudia, nesse ano todo as crianças fora da escola, a gente vê que do segundo semestre para agora começou a acumular uma centena de problemas para essas crianças. Então a gente viu obesidade, crianças ansiosas, criança irritada, criança com depressão. A procura por atendimento psicológico e psiquiátrico tem sido muito grande. Porque a mudança de rotina, a falta de rotina dessas crianças, a aula online, não foram todas que se adaptaram, a falta de convívio com os amigos, até o convívio com os familiares, porque foram privadas de ter tanto contato com os avós, para proteger os grupos de risco. Então, foi muito difícil do segundo semestre para cá, né? O que nós pediatras estamos falando? Voltar às aulas com todos os cuidados, uma hora vai ter que ser necessário. Em outros países que voltaram às aulas já, a gente não viu mantendo manifestações graves em crianças. Então, em algum momento, o ideal é voltar por conta dessa... É muito mais grave uma criança estar nesse momento com depressão do que uma criança exposta ao pegar o Covid, por conta que elas são pouco sintomáticas. Agora, é claro, a família não está à vontade em voltar ainda para a escola, prefere continuar em casa. Se a criança estiver bem adaptada, ok. Mas não é o que andamos vendo na maioria delas. A maioria delas precisa de voltar ao convívio, à vida normal, aos poucos, né? A vida normal. E a escola seria uma boa opção. Essas crianças que já tiveram Covid, em contato com outras crianças com Covid, elas de fato viram um vetor ou não? A criança pode ser o vetor de transmissão, sim. Ela pode pegar de outra criança e transmitir para os familiares. Mas se ela é pouco sintomática ou assintomática, essa chance de transmissão diminui. Okay. Vai diminuindo cada vez mais. Entendeu? Se ela for assintomática, a chance diminui mais ainda. Ok. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Foi muito bom te ouvir, muito bom ouvir as suas considerações. A gente tem muitas questões para colocar aí na cabeça para a gente tomar as nossas decisões. Eu fico feliz de você ter ajudado as nossas telespectadoras e telespectadores. Até a próxima oportunidade. Vou passar seus contatos aqui, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Doutora Ana Paula Celan, ela está no drpaulapediatra.com.br, é o site. No Instagram, drpaulapediatra. Você pode seguir, porque tem mais dicas, mais informações. E se quiser entrar em contato para marcar um bate-papo, uma telemedicina, a gente hoje consulta online facilita para todo mundo do planeta. No 11 99573 9913. Bom, né?